semana de ação de graça. Então a gente tem motivo para agradecer, amém? Amém. Só não ouviu. Nós temos motivos para agradecer, amém? Amém. Show. Eu estava no Rio de Janeiro e escuta essa história, olha que interessante. Eu estava no Rio de Janeiro ontem, voltei na madrugada para poder estar aqui e eu olhei na previsão do tempo porque lá estava chovendo, a mão temporal do Rio de Janeiro. Eu olhei na previsão do tempo, coloquei Volta Redonda, estava lá 100% de chuva. De manhã, 100% de chuva. Quantos de nós sabemos que Deus é fiel de domingo de manhã? Não chove. Rapaz, eu vim pra cá e eu achei que ia chover. Hoje eu achei que ia chover. Eu arrumei uma desculpa pra mim mesmo, que eu falei assim, agora que a gente achou um espaço novo, então pode chover. Sabe aquela falta de fé dos caras céticos? Eu vim pra cá e assim, hoje vai chover, não tem problema, vai acabar. Mas a gente sabe que Deus é fiel, porque Ele quer que as pessoas conheçam o Evangelho dele. O maior interessado no crescimento da obra é Deus, não sou eu, não é você. Deus tem um interesse gigantesco em que as pessoas escutem a palavra dele e se convertam. E por isso ele vai preservando as condições, porque nós somos fracos e às vezes a gente não consegue fazer as coisas com as condições que não nos agradam. Mas essa semana a gente está celebrando a Ação de Graças, um feriado que se tornou popular no Brasil também. E eu queria ler um trecho da palavra com vocês, que está no Salmo 145. São alguns versículos que coincidentemente tem tudo a ver com essa canção que nós vamos cantar. Está no seu boletim, essa canção diz que nós vamos bendizer o nome de Deus. E eu quero te convidar a fazer dessa canção a sua oração de ação de graças. Porque a palavra nos instrui assim. Salmo 145 diz o seguinte: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias bendirei e louvarei o seu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. E aí ele vai falando várias coisas, o Salmo 145 é muito grande. Mas eu queria deixar isso daqui para a gente começar a nossa celebração assim. O Senhor ampara todos os que caem. Ele não escolhe quem está caído para levantar. Ele ampara todos os que caem. Você chegou aqui hoje pensando, eu estou caído. Deus te ampara e Deus levanta todos os que caem. Glória a Deus. O Senhor levanta todos os que caem. Ele levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes darás o alimento no devido tempo. Abra sua mão e satisfazes o desejo de todos os seres vivos. E aí ele continua dizendo: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, Ele é bondoso em tudo que faz. Ele está perto de todos os que invocam, com sinceridade. E Ele realiza o desejo daqueles que o temem. O Senhor está perto, Ele não está longe. Esquece dessa ideia de que Deus não está preocupado com o que você está preocupado. Às vezes a gente tem esse lance de, Deus tem muita coisa para fazer, por que Ele vai se preocupar com o meu problema? Ele está perto, Ele ampara quem está caído e Ele atende o desejo do coração daqueles que o temem. Isso é a palavra, não sou eu que estou falando. Então a gente tem a palavra para se basear. E nessa semana eu queria te inspirar, talvez, se eu consigo fazer isso, a cultuar com ação de graças. Vou deixar de pedir um pouco. E cultuar com ação de graças por tudo aquilo que Ele fez. Vamos bendizer o nome de Deus, vamos cantar louvores ao nome dEle, porque Ele é grandioso e Ele merece o nosso louvor. Amém? Amém. Pai, nós te engrandecemos e te louvamos, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque só Tu és digno de louvor, ó Pai. Só o Senhor é digno da nossa adoração, e nesse momento nós queremos te bendizer. Nesse momento nós queremos te adorar, para que toda a natureza, todas as pessoas aqui em volta, os que passam caminhando, os que estão no recreio, todos os que estão aqui presentes, sejam comovidos pela adoração ao Senhor. Amém. Pai, que nós possamos te adorar de maneira genuína, para que os nossos louvores sejam agradáveis a Ti. Que tudo que nós façamos aqui seja para a honra e glória do Seu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bendirei Ao Senhor para sempre. Todo tempo nele confiarei.
Obrigado, Pai, porque Tu és bom, Senhor. Aleluia. Ele me fez feliz. E direi que Deus é o meu escudo, minha força, minha porção, libertador, abrigo, torre forte, e o socorro bem presente é o meu escudo, minha força, minha porção, libertador, abrigo, torre forte, e o socorro bem presente para mim. Socorro bem presente para mim. Socorro bem presente para mim. Glória a Deus. Aleluia. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão
hoje, falou que você é um nada. Talvez um dia o seu pai ou sua mãe fala para você, você é um nada, você só está aqui para fazer peso na terra. Eu tenho uma palavra para você, Ele te ama, Ele se entregou uma cruz para você, Ele morreu para te salvar. Por isso nós temos a alegria de cantar que Ele me ama, Ele se entregou por mim, Ele me ama, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para me dar vitória, para ter vida eterna. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Quem puder aplaudir o Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus.
nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Glória a Deus. Glória a Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Você pode exaltar ele? Aleluia. Pai, te damos graças pelo seu nome que é acima de todos os nomes. Jesus Cristo, o nome que salva, que transforma, que redime, que cura. Jesus Cristo, o nome que recolhe, o nome que acolhe, o nome que abraça. Pai, nós te agradecemos, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E um dia todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele comanda, que Ele reina para todos sempre. E nós somos gratos ao Pai por isso. No nome dEle nós oramos. Amém. Amém. Você pode sentar, se você quiser sentar. Bom, se eu não tive a oportunidade de falar com você antes, né? Bom dia mais uma vez. Espero que você esteja tendo um ótimo domingo. Seja bem-vindo à capela. Se você está nos visitando, é um prazer ter você conosco. Você deve ter reparado que na sua cadeira tem um cartãozinho vermelhinho aí para você preencher. Caso você queira que a gente entre em contato contigo para dar algumas notícias a respeito, talvez, do local novo ou dos grupos de conexão. Talvez você já faz parte da igreja, mas não participa de um grupo de conexão. Se você quiser participar, a gente tem sempre grupos novos começando. Coloque aqui no cartãozinho, fala, eu quero participar de um grupo de conexão. E aí a gente vai achar um grupo perto da sua casa, porque a gente vive repetindo aqui, mas é bom relembrar, né? A igreja é lá. Aqui é uma reunião da igreja, mas aqui não é a igreja. Pegou a diferença? Aqui é uma reunião da igreja, mas não é a igreja. A igreja é lá no Conexão, onde você conhece todo mundo. Já já a gente vai ter mais pessoas aqui, se Deus der graça para isso. E aí vai chegar o ponto que você, infelizmente, não vai conhecer todo mundo. E aí você pode se sentir meio deslocado. Então, entre num grupo de conexão, onde você conhece todo mundo, você participa. Lá você ora junto, seus pedidos vão ser conhecidos. Lá você tem liberdade de discordar da mensagem. Lá você tem liberdade para poder partir do pão, comer da comida da casa do seu irmão, né? Aquele dia da semana você fala assim, hoje não tem rango aqui em casa, não tem janta, você vai para Conexão, tem um salgadinho, sempre tem alguma coisa para você partilhar. Eu tenho alguns avisos rápidos. O primeiro deles é sobre as nossas contribuições. Se você quiser participar com as suas contribuições, já se acostuma, se você faz parte da capela, quando você chegar você pode colocar direto ali no cavalete, para você não precisar interromper o seu culto. Nós cultuamos a Deus também com as nossas finanças, óbvio, mas se você quiser participar, fazer sua doação, você já pode chegar e deixar logo ali. Tomara que chegue um dia que a gente não precise lembrar ninguém de contribuir. Então você chega e coloca ali de livre e espontânea vontade com aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu tenho certeza que isso é o suficiente, você não precisa de pressão para isso. O outro aviso é sobre o DNA de hoje à noite. Se você já faz parte da igreja, faz parte da capela, eu gostaria muito que você estivesse lá. Eu podia até dizer, eu preciso que você esteja lá, mas eu não quero te forçar a fazer nada. Eu não gosto disso. Mas eu gostaria muito que você estivesse lá, porque no DNA a gente fala de coisas que são intrínsecas no coração da igreja, coisas que a gente precisa aprender, coisas que a gente precisa saber. Você vai conhecer as pessoas que lideram outros ministérios para você poder participar. Esses dias eu descobri que o Ministério da Hospitalidade tem 18 pessoas no grupo. É uma igreja lá. Então você vai conhecer o pessoal que lidera, que organiza, o pessoal do Ministério da Música. É bom você participar. Tem um lanche especial para você lá. Então agora todo mundo vai, né? Tem um lanche, todo mundo vai. 7h30 da noite, é lá na casa onde ficam as crianças, na rua 18. Chama Revolution, é uma escola, Revolution. Semana passada eu falei Revolution. Lá na rua 18 é onde ficam as nossas crianças e a gente vai fazer a nossa reunião lá. 7h30 da noite. Então você é meu convidado, gostaria muito que você participasse. É o último do ano, a gente faz isso uma vez a cada 2 meses, mais ou menos. Seria muito bom se você participasse. E por último, alguns avisos que são referentes à obra social da igreja. Muita gente pergunta assim, vocês não fazem nada de obra social, não?
A gente faz algumas coisas, mas nós não encabeçamos nada. A gente achou organizações que já fazem um bom trabalho e a gente tenta oferecer a ajuda que a gente pode. Para nós faz mais sentido fazer assim. Então esse ano a gente vai ter 2 ações sociais no final de ano. Como é de costume, chega o Natal, tem mais mobilidade para fazer isso. As pessoas se mobilizam para fazer isso. A gente vai ter 2. A primeira é a seguinte. Existe um bairro no Rio de Janeiro que um grupo aqui de Volta Redonda atende, chama Jardim Gramacho. É um pessoal que mora basicamente no lixão. E lá a situação é tão crítica que cortaram até a água, saneamento básico. E um dos problemas que eles têm é que eles não têm água para beber, não tem água potável lá. Tem vários problemas, a gente não vai conseguir resolver todos, isso é realidade. Mas a gente consegue resolver um. E literalmente a gente consegue resolver esse um problema. Tem vários outros bairros, várias outras pessoas passando sede, eu sei. Mas esse foi o que chegou ao nosso conhecimento, através de pessoas que já trabalham com esse bairro lá. E eles precisam de água. Ano passado eles tentaram levar para lá, não conseguiram levar nem 500 litros de água para lá. Pediram garrafa pro pessoal e não conseguiram levar, porque o pessoal não contribuiu. Chegou no meu ouvido, eu como sou um cara meio abusado, eu falei que eu ia levar para lá 3.000 litros d'água. Falei, ó, eu vou arrumar 3.000 litros d'água. O que é 3.000 litros d'água? Eu fiz as contas, o galão tem 20 litros. Faz a conta aí, gente, ajuda aí. 150 galões. É isso? 150 galões. Eu falei para eles que então eu fui mais ousado. Eu falei, eu vou arrumar 300 galões d'água. Foi isso que eu falei. 300 galões d'água, 6.000 litros. É o suficiente para acabar com o problema da sede deles por 6 meses naquele bairro. Uma ação nossa vai resolver o problema de 6 meses daquela galera que mora lá. São poucas pessoas. 300 galões de água. Eu falei para ele, a minha igreja tem mais ou menos 100 pessoas. Não tem dia que tem menos, tem dia que tem mais. Se cada um de nós aqui trouxer 3 galões d'água, a gente resolve o problema. Quanto custa o galão d'água? 7, 8, 10 reais. Não é 30 reais, é o preço do seu Burger King. Então você fala assim, eu não consigo trazer o galão d'água, que eu vou pedir para você trazer domingo que vem. Se você quiser comprar o seu, se você tiver quem vende mais barato, mas precisa ser um galão novo. Não pode ser cheio na mina. Conheço um cara que vende água da água ativa. Tá. Eu posso ver com ele se a gente consegue um preço melhor. Preço de custo, legal. Show de bola, já começou o Espírito Santo se movimentar aí na parada. Preço de custo é melhor para nós. Nós precisamos de 300 galões de água. Se você quiser comprar o seu, sinta-se à vontade. Mas precisa ser comprado. Por quê? Porque ele vai num caminhão. Se você encher na mina, ele vai tombar, vai derrubar. Então ele vai num caminhão, e não é um caminhão profissional, então a gente vai amarrar mesmo no nosso jeitinho lá, para chegar até lá. Tem que chegar lá, tem que negociar com o traficante, então tem todo um esquema. Se você quiser participar da viagem que eles vão fazer no terceiro domingo de dezembro, o cara que está organizando falou que você pode falar comigo, a gente vai organizar para você ir, a gente vai em carros também. Quem quiser participar e ir lá ver, isso é bom. É uma viagem missionária, é ali no Rio de Janeiro. Então a gente precisa de 300 galões de água. O Thiago vai ver o preço de custo para ver se a gente consegue comprar junto. Se você quiser comprar o seu, sinta-se à vontade. Se você falar assim, eu não vou comprar porque trazer para a pasta dá trabalho, ele falou que vem buscar aqui domingo que vem. Se você falar assim, não vou comprar porque dá trabalho, coloque ali o seu dinheirinho ali separado, não precisa colocar no envelope, porque o dinheiro do envelope, como todo mundo sabe aqui, a gente trata com muita clareza as coisas da igreja. O dinheiro do envelope a gente paga as contas da igreja, se sobrar a gente ajuda. Então você coloca fora do envelope, dinheiro ali na caixinha, e a gente vai contar esse dinheiro como se fosse uma oferta para a gente comprar água. E aí a gente vai comprar água, preço de custo, nós vamos comprar 300 galões. Eu não admito comprar menos de 300 galões. Se a gente conseguir um preço de custo, por exemplo, de 7 reais, são o que vai dar? 2.100 reais? 2.100 reais a gente consegue cobrir isso aí. Não é possível. Não é possível que a gente não consiga cobrir 300 galões. É muito barato para matar a sede de um povo por 6 meses. Mas e aí depois de 6 meses? Depois de 6 meses a gente compra de novo. E aí a gente vai ajudando até eles conseguirem se virar sozinhos. Amém? Posso contar contigo? Mas se você quiser, eu não tenho dinheiro hoje, eu tenho moeda. Põe moeda, não estou extorquindo o seu dinheiro, esse dinheiro não é para a igreja. O dinheiro da igreja já está no envelope. Se você quiser fazer sua contribuição para a igreja, você põe no envelope. Se você quiser contribuir para a água, você põe fora do envelope. Você pode ter certeza que o dinheiro que estiver fora do envelope não vai para a igreja, não vai para pagar a conta, vai para comprar água para a gente levar para esse bairro, beleza? E o outro é o seguinte, a Camila que está aqui atrás junto com o Clóvis, eles vão fazer também uma outra obra social no dia 23, é isso? Dia 23, semana passada alguém me perguntou, não me lembro quem, se a gente tem trabalho com asilo, que é normalmente um povo que às vezes fica isolado, sem cuidado, os filhos meio que abandonam às vezes e tal. E eu falei, rapaz, eu não conheço ninguém que faz, mas se apareceu eu te falo. Agora não lembro quem me perguntou, mas se você estiver sentado aqui, já apareceu. É o Espírito Santo se movendo. A Camila vai fazer um trabalho, eles vão fazer um café da manhã. Café da manhã? Um café da manhã para um asilo aqui em Volta Redonda. E ela precisa de voluntários. Ela precisa de gente que ajude. Gente que vai lá visitar. Chegar lá, se o Thiago quiser ou o Daniel quiser, leva o violão, canta uma canção, canta um hino. Os coroas gostam de hino. Então canta um hino, eles vão ficar felizes.
faz uma oração com eles, ninguém precisa corrigir ninguém lá, nós vamos lá para servir os caras. Então se você quiser participar, procure a Camila no final do culto, e aí ela vai fazer uma escala lá com quem quiser participar, e as coisas para levar. Talvez fralda geriátrica ou alimento, enfim, ela sabe o que tem que fazer, e aí vocês conseguem conciliar tudo com ela lá. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. A gente não faz o ano inteiro, a gente não tem material humano suficiente às vezes para fazer, mas agora a gente não tem desculpa. Chegou a época que todo mundo pode estar mobilizado, o pessoal está de férias, então você pode participar. Se você quiser participar da ação do asilo, é só falar com a Camila no final do culto. Beleza? Fechou? Amém? Acho que era isso, né? Acabou todas as vezes? Acabou. Das crianças também. Das crianças. Das brinquedos. A tia Dani. Pra levar no bairro. Ah, verdade. A tia Dani também está organizando uma ação que vai levar num bairro carente, onde, acho que uns 2 anos atrás a gente fez isso com o Clóvis também, a gente levou uns brinquedos. Então, se você tiver brinquedo em casa, em bom estado, pelo amor de Deus, tá? Não traz a boneca Saci Pererê não, que é muito feio dar uma boneca quebrada para as crianças. Mas, se você tiver brinquedo em casa, ou roupa de criança também, né? Roupa de criança, traga no domingo que vem, que a gente vai juntar numa sacola, e aí quem quiser ajudar no trabalho das crianças, fazer a distribuição, é um trabalho que é a escola que está fazendo, né? É a sua escola que está fazendo? Não, não conhecida. Uma conhecida. Tinha um amigo meu. Isso aí, a conhecida da Dani, a gente vai ajudando onde aparece. Conhecida da Dani vai fazer, ela se comoveu e é bom a gente participar também. Então, recapitulando: roupa e brinquedo de criança, se você tiver, traga domingo que vem. Se você quiser contribuir com a água, coloque em dinheiro fora do envelope. E se você quiser participar da ação no asilo, fale com a Camila no final do culto. Agora sim nós temos coisa para fazer. Ninguém tem desculpa para não fazer mais nada. Bom, tendo dito tudo isso, se você tiver sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Diga. Vai ser só domingo eternado, né? Eles vão entregar, se não me engano, é o 3º domingo de dezembro que eles vão entregar. Vai te procurando e vai te entregando dinheiro também. Durante a semana vai ser difícil. Então, se você tiver dinheiro, você coloca ali, senão domingo que vem você coloca de novo. E a gente vai juntar. A gente não precisa da água até domingo que vem ainda, achando o 3º domingo de dezembro. Tá? Não me procure durante a semana. Obrigado pela opinião, mas não me procure durante a semana, senão não vai me achar. E aí eu não vou pegar seu dinheiro, que eu não quero pegar seu dinheiro, porque vai dar roubo pra mim. Então, põe lá na caixinha lá. Não sou eu que cuido do dinheiro da igreja, quem cuida é a Lohane e a Ju, então ela se vira com o dinheiro lá. Hebreus capítulo 12, nós vamos falar hoje sobre 2 versículos bem curtos. Espero ser bem breve nessa mensagem. Semana passada, eu preguei uma mensagem aqui que eu dei o título de Cristianismo Cultural. Quem está lembrado? Cristianismo Cultural. Deu um bafafá danado durante a semana, muita gente discutiu nas conexões e isso é bom. A discussão é boa para a gente aprender, para a gente se aprimorar. E a gente aprendeu esse cristianismo de mentira, que está baseado na igreja, nos rituais e por aí vai. Hoje eu quero fazer o contrário. Hoje eu quero, se você gosta de anotar título aí no seu celular, eu vou dar um outro título controverso. Hoje eu quero falar sobre a cultura do cristianismo. A cultura do cristianismo. Porque o que é cultura? Às vezes a gente usa essa palavra e não entende. Cultura é nada mais, nada menos do que os valores percebidos de uma sociedade. O jeito que a gente se comporta e que externaliza para as pessoas é o que a gente chama de cultura. Então eu quero falar da cultura do cristianismo. Basicamente, do comportamento que nós deveríamos ter como cristãos. E esse texto de Hebreus vai falar a respeito de algumas coisas que eu acho que vai ser benéfico para você. Interessante que eu tive essa ideia enquanto eu estava correndo. Eu viajei para Fortaleza há um tempo atrás, e aí um cara lá que eu fiquei hospedado na casa dele, o Valmir, se tornou meu amigo. Ele tinha feito um propósito que ele ia correr 10 km por dia até completar 600 km. Eu falei, você é maluco, 10 km por dia, 1 hora de corrida, tô fora. Nunca gostei de correr mesmo, sempre fui atleta, mas nunca gostei de correr. Mas eu voltei com esse negócio perturbado em casa, falei, eu vou correr, porque o Valmir corre, então eu vou correr. E aí eu fiquei com aquela inveja santa, eu falei, eu vou correr. E aí eu decidi que eu ia correr 3 km todo dia. O Paulo, que me conhece mais, sabe que eu faço as minhas promessas, eu nunca cumpro minhas promessas. Eu falo que eu vou fazer, não falo, vou parar de beber refrigerante, passar uma semana bebendo refrigerante. Mas enfim, eu decidi que eu ia correr. E eu queria correr e comecei a correr. Num desses dias que eu estava lá correndo meus 3 km, Deus me deu uma ideia. Sabe quando Deus te dá uma ideia assim? Pum. E aí, o mesmo que eu aprendi com a corrida, eu acho que tem a ver com esse texto de Hebreus. Você deve estar pensando assim, como assim? Tem nada a ver. É porque esse texto fala de corrida. Corramos a corrida. Então nós vamos ler esse texto aí, para a gente poder entender. E eu espero que essas lições que eu aprendi na corrida possam se aplicar para a nossa cultura do cristianismo. Antes da gente ler Hebreus 12, 1 e 2, só para você ter uma ideia do que é Hebreus. Alguém aqui, quem aqui nunca leu Hebreus inteiro? Levanta a mão, sem vergonha. Quem nunca leu Hebreus inteiro? Vou te fazer um convite. Chegue em casa e leia o livro de Hebreus. Eu vou te dar o pano de fundo de Hebreus. Gostou, né, Giovanni? Cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Giovanni está aqui?
Giovanni tá lá, pano de fundo, não falo mais background agora, pano de fundo. Giovanni, eu fico conversando com o Giovanni, ele fala assim, você fala as coisas tudo em inglês, eu tenho que falar em português. Eu vou te dar o pano de fundo de Hebreus. Hebreus foi uma carta escrita que a gente não sabe quem escreveu, a gente não sabe muito bem para quem foi escrito, a não ser aos hebreus, e a gente não sabe a composição desse grupo. O mais provável é que era um povo que se reuniu em Jerusalém na época da igreja primitiva e que tinha uma mistura lá entre judeus que conheciam os rituais do templo e os gentios que foram adicionados a esse grupo. Os que foram convertidos passaram por todo aquele rolo que aconteceu no princípio da igreja, que o cara tinha que virar judeu primeiro para depois virar cristão, e aí ele tinha que adotar os rituais. E aí o escritor aos Hebreus escreve essa carta maravilhosa. Alguns teólogos dizem que é um espelho reverso entre Levíticos e Hebreus. Levítico e Hebreus. O livro de Levítico no Antigo Testamento fala sobre todas as regras, todos os rituais, todos os cultos, todos os sacrifícios. O livro de Hebreus fala sobre a abolição de todas essas regras, todos os rituais, todos os sacrifícios. É fantástico. É uma linguagem muito poética. Se você ler sem entender o pano de fundo, você não vai conseguir compreender. Mas agora com essa ideia, com essa informação, quando você lê, você vai perceber por que ele fala do sacerdote, por que ele fala dos sacrifícios, por que ele fala de tudo isso. E aí ele escreve sobre diversos assuntos, até que chega no capítulo mais famoso de Hebreus, que é o capítulo 11, onde a gente encontra a lista dos heróis da fé. Quem já é de igreja há muito tempo conhece essa lista, a lista dos heróis da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, da esperança, daquilo que por aí vai. E aí ele vai listando os heróis da fé. E ele fala, pela fé nós cremos que o universo foi criado. Vai chover aí. Meio-dia. Grava aí, meio-dia. Então ele fala sobre a lista dos heróis da fé. E aí ele fala sobre a importância da fé. Que a fé é o fundamento das coisas que não se vê. Pela fé a gente crê que o universo foi criado. Pela fé isso. Pela fé Abraão. Pela fé Moisés. Pela fé Davi. Pela fé um monte de gente. Ele fala o versículo mais famoso do capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus com raciocínio. A gente agrada a Deus com fé. E aí ele continua. Quando chega no capítulo 12, ele faz uma conclusão do capítulo 11. A gente dividiu os capítulos, mas às vezes não era bom dividir os capítulos. Porque logo no finalzinho ele fala, nós não somos daqueles que retrocedemos. E aí ele entra no capítulo 12, com o versículo que a gente vai ler agora. Versículo 1 e 2 somente. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. É bem difícil ler sem chorar, mas vamos tentar. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, ó. Portanto, por que portanto? Porque ele está concluindo o capítulo que ele acabou de finalizar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse daqui, embora ele use a palavra proposta, não é uma proposta, é uma ordem. A proposta aqui, na verdade, a palavra proposta não é proposta, é marcado. A gente vai entender isso quando eu te explicar. Mas isso não é uma proposta que o autor de Hebreus faz, é uma ordem. Já que nós temos uma nuvem de testemunhas nos cercando, então corramos a nossa corrida. Que nuvem é essa? Que nuvem é essa? A ideia dessa explicação é que o autor de Hebreus se colocou no meio de um dos ginásios da antiga Grécia, onde eles faziam as corridas atléticas. E aí ele se coloca na linha aqui, na faixa de corrida, e ele olha para a arquibancada, o Coliseu, aquela arquibancada que sobe igual essa daqui, só que muito maior, e aí ele fala, já que a gente tem uma nuvem de testemunhas, e esse termo nuvem para os judeus antigamente era multidão, significava uma multidão de testemunhas. Essa multidão de testemunhas, então nós devemos correr essa corrida da fé de maneira digna. Só que essa multidão de testemunhas também precisa ser explicada, porque não é bem testemunha que ele quer dizer. A palavra é mártires, e o mártir no português é fácil para você entender que significa aquele que morreu por uma causa. Então ele está dizendo que aqueles que morreram antes, por causa da fé,
haja visto o capítulo 11, pela fé Moisés, pela fé Davi, pela fé Gideão, pela fé isso. E no meio do capítulo 11 ele fala, se nós fôssemos explicar o que todos esses heróis da fé fizeram, a gente não ia conseguir acabar. Então, porque eles passaram antes da gente, eles estão olhando para nós, e aí a ideia não é uma ideia kardecista, que o pessoal está olhando lá do céu da novela A Viagem, olhando para cá para baixo, vendo a gente correr. Não é essa a ideia. É só uma analogia, é uma figura de linguagem. E aí esses mártires que já sofreram o que nós, talvez, vamos sofrer, ou que o autor de Hebreus escrevia para eles, eles estão observando, entre aspas, fizeram antes da gente, e por isso, por causa deles, a gente deveria correr essa corrida de maneira digna. Nós estamos rodeados por essas testemunhas. É como se fosse o testemunho de um ex-atleta. Para quem gosta de esporte aqui, por exemplo, eu sou viciado em basquete. Esses dias eu estava assistindo um jogo do meu time, eu faço uma força para assistir quase todos que eu posso, e aí, no meio do jogo, do Philadelphia, o time que eu torço, é um time que foi renovado, apareceu um dos caras que era a lenda do time. Do mesmo jeito que quem aqui já ouviu falar do Michael Jordan? Todo mundo já ouviu falar do Michael Jordan. Michael Jordan é uma lenda. No Philadelphia a gente tem uma lenda, chama Allen Iverson. O cara fez história no time, e aí ele entrou no ginásio, no meio do jogo. Ele entrou no ginásio para vir assistir o jogo, e aí todo mundo ficou de pé. Porque o cara fez história, né? E aí, no intervalo do jogo, ele pegou o cara que hoje é a estrela do time e deu um abraço no cara. A câmera filmou, foi um momento lindo, eu chorei, me emocionei. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha uma camisa do Philadelphia que eu comprei dos Estados Unidos, chegou aqui com muito custo, foi parado no correio, aí a gente foi fazer um trabalho na rua, o cara tava sem camisa, eu dei minha camisa pra ele, o cara foi embora com a minha camisa, cara, nunca mais consegui comprar uma camisa. Ficou marcado, mas enfim, aquele momento é o que significa isso daqui. Os ex-atletas que fizeram história olhando para nós que estamos jogando agora. Nós estamos jogando agora, nós estamos correndo agora. Essa é a nossa hora. E a gente deveria correr de maneira que eles olhem para nós e aplaudam. Tem John, eu passei muito tempo na Austrália e o pastor da igreja que eu ia, ele falava muito isso. O nosso teto deve ser o chão da próxima geração. O que a gente faz hoje deve ser o chão da próxima geração. Nós estamos aqui hoje porque vários pioneiros da fé em Volta Redonda trouxeram o evangelho para cá. E hoje, em respeito a eles, as presbiterianas, batistas, Assembleias de Deus, as metodistas, as igrejas tradicionais, é por causa deles que o evangelho chegou até aqui. E hoje a gente se reúne na praça e a gente tem que respeitar essa nuvem de testemunhas. E agora a gente precisa fazer melhor que eles. Tem que fazer bonito. Porque se fizer feio, aí a gente não está cumprindo o papel que deveria cumprir. Essa é a nuvem de testemunhas. E aí ele diz o seguinte: já que nós estamos cercados por essa nuvem de ex-atletas, vou traduzir para a minha versão agora, né? Essa nuvem de ex-atletas, então livremo-nos. Não é essa palavra que escreve aí? Livremo-nos. É o mesmo termo que ele usa em Efésios para você se livrar do velho homem, que ele usa em Colossenses para você se livrar das velhas práticas. E ele fala livremo-nos. Eu esqueci a minha blusa em casa, mas para você que acompanha esporte, talvez você não acompanha basquete, mas futebol também é assim. Quando os caras estão no vestiário, eles não estão prontos para jogar ainda. Eles estão com a calça, estão com o casaco. O jogador chega no estádio todo marrento, não chega? Um bonezinho, com a touca da seleção, pá, tirando onda, todo. Mas ele joga daquele jeito? Não joga. Ele precisa tirar, se despir daquela roupa e ele corre com o mínimo. Essa semana eu vi um filme chamado Race, a história de um corredor chamado Jesse Owens. É o cara que correu as Olimpíadas, o primeiro negro a correr as Olimpíadas em 1936, na época que Hitler ainda era chanceler da Alemanha. E aí rolou todo aquele problema, porque Hitler não quis apertar a mão dele quando ele ganhou. Ele foi o primeiro corredor a bater 4 recordes na mesma Olimpíadas, 4 medalhas, bateu 4 recordes mundiais. O filme é fantástico, assista no Netflix, Race, que chama. E aí eu estava vendo aquela corrida e eu percebendo que eles, preparando essa mensagem, o corredor só corre com o mínimo que ele precisa. O corredor não corre com peso a mais. É um short coladinho, uma camisetinha levinha e a chuteirinha, não mais nada. Não tem cordão, tirando o Usain Bolt, né, que ele tira onda e tal, mas porque ele já é excepcional. Mas o cara corre com o mínimo. Nadador, a mesma coisa. Os caras raspam os pelos porque o pelo gera atrito na água. Por quê? Você precisa do mínimo. Se despir. O que o texto fala aqui? A gente precisa se despir daquilo que atrapalha. Se eu pular na água para nadar com o Michael Phelps, se eu tivesse o mesmo tempo que o Michael Phelps na piscina, se eu pular de roupa, eu vou perder. Porque a roupa vai gerar atrito. Então eu preciso pular com o mínimo de roupa possível. A gente precisa se despir daquilo que atrapalha. E é engraçado que nesse texto, semana passada quando eu preguei a mensagem, durante as discussões do Conexão, a gente teve várias discussões boas,
E uma das coisas que eu falei durante o grupo de conexão foi o seguinte: a nossa frase deveria ser só vem. Só vem, todo mundo vem, todo mundo vem. E aí algumas pessoas falam assim, pois, o Pedro se contradiz demais. Então eu vou te dar uma notícia. Verdade. Verdade. Sabe por quê? Porque você não deveria se espelhar em mim, eu não sou Jesus Cristo e eu vou cometer erros. Isso é normal. Agora eu te desafio a pegar o mesmo texto que eu preguei na semana passada e esse texto e ver se não tem um desafio para você considerar os dois extremos. Porque o texto de semana passada fala vem. Esse texto fala vem, mas você precisa se despir daquilo que te atrapalha. Qual que é a diferença aqui? Para quem está lá fora, que nunca ouviu a palavra de Jesus, para quem, acho que essa explicação é importante dar para vocês. Para quem nunca ouviu a palavra, para quem é novo, a nossa frase é vem. Para quem não é novo, a nossa frase é tira a roupa. Tira a roupa. Com certo problema. Quanto tempo nós vamos passar com isso que te atrapalha? Os de dentro e os de fora recebem tratamentos diferentes. Ah, Deus não faz distinção de pessoas, nós fazemos. Nossa, mas muito pesado essa palavra. Não é verdade? Deus não faz distinção de pessoas mesmo não. Seu julgamento com Deus é problema seu. Mas nós fazemos. Já falei aqui várias vezes. Pô, você quer caminhar com a gente? Você está fazendo as paradas na rua que está queimando o filme? Pelo amor de Deus, para, está atrapalhando. Deu para pegar? A gente tem que ter responsabilidade como cristãos para se livrar daquilo que atrapalha. É o texto. Agora, eu posso também inventar uma pregação aqui, pregar um negócio que não está no texto, para você sair daqui feliz. Mas eu não acredito que você está aqui até hoje, você que repete as suas visitas na capela, não acredito que você está aqui até hoje porque inventaram a palavra para você. Porque aqui um dos desafios que a gente tem é prega a palavra, mais nada. Mais nada. E nessa palavra aqui, na hora que você lê aí, fala, então nós devemos correr, se despir. E ele dá duas coisas para você tirar. Olha aí na sua Bíblia, você vai ver, ele dá duas coisas para você tirar. A maioria das traduções em português tem aí. Se despir do peso que atrapalha e do pecado que envolve. Do peso que atrapalha e do pecado que envolve. Interessante que o autor de Hebreus aqui, ele tem os dois públicos em mente. Os dois, os de dentro e os de fora. O peso que atrapalha e o pecado que envolve. O pecado que enrola, o pecado amarra. A gente não fala pro diabo, tá amarrado. O pecado amarra a gente também. O pecado amarra a gente a certo ponto que não dá para seguir as coisas. Quando ele fala do peso, ele está falando com os judeus. O peso, qual que era o peso? Era o peso da lei. Você lembra quando Jesus falava, ai de vocês, que vocês põem um peso nas pessoas e vocês mesmos não querem levantar um dedo? Semana passada eu falei isso aqui em Lucas 11. Vocês põem um peso religioso nas pessoas, mas vocês mesmos não querem carregar, não querem levantar um dedo. É o peso da religião, o peso dos sacrifícios, o peso da cerimônia, o peso dos rituais que eles tinham. Eles vinham, mas tem que circuncidar. Vinham, mas tem que fazer o sacrifício. Vinham, mas tem que virar judeu. Vem, mas tem que obedecer o sábado. Vem mais isso, vem mais aquilo. Daí o autor de Hebreus fala assim, esquece tudo isso. Acabou. Acabou. Mas aí ele também vira para o pecado. E aí o pecado é um negócio que está para todo mundo, de fora e de dentro. Todo mundo precisa se livrar do pecado. Essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa, foi interessante, que eu estava explicando para ele a diferença entre o pecado e o pecador. Ele falou assim, como assim? Tem duas coisas que a gente vê como pecado na Bíblia. Um é quebrar a lei, o outro é o pecado que a gente chama de pecado original, está em todo mundo. Quando fala na lei, por exemplo, não rouba, você cometeu um pecado. Esse pecado é passível de perdão, é só obedecer a lei. Como é que faz para você ser perdoado por esse pecado? Vá e não roubes mais. Esse pecado aí não precisa do sacrifício de Jesus para perdão. Esse pecado aí é só obedecer a lei. Qual que é o problema? Romanos 3 a gente vê o problema. Ninguém consegue obedecer a lei. Já fiz essa brincadeira aqui. Alguém aqui já roubou alguma vez? Não vou pedir para você levantar a mão porque eu não quero te incriminar. Mas se eu continuar perguntando, alguém aqui já matou alguém? Certamente você não vai levantar a mão. Alguém aqui adulterou? Pelo amor de Deus, não levante a mão aqui porque vai dar roubo. Mas na hora que eu falar assim, alguém aqui já trabalhou sábado? Todo mundo. O Paulo, então, toda vez a gente brinca. Se trabalhar sábado, se o pecado de trabalhar sábado for digno de condenação, o Paulo não deveria nem ter nascido, ele já ia direto para o inferno, que é o dia que ele mais trabalha. Ontem ele trabalhou 18 horas de pé. Ele me mostrou lá no aplicativo dele agora, que ele está chique no aplicativo, que ele calcula quanto tempo ele fica em pé. 18 horas, ele trabalhou por mim. Ele trabalha sábado, então todo mundo trabalhou sábado, cometeu esse pecado, mas esse pecado é fácil de ser perdoado, é só obedecer a lei. Qual é o pecado que é difícil de ser perdoado? Que de fato não tem perdão. É o pecado que está dentro de todo mundo. É o que a gente chama de hamatia, que a gente nasce com ele, a gente herdou ele. E aí, há 2 semanas atrás, eu falei na crise de identidade, que a gente tem 2 identidades, uma genérica e uma genética.
A identidade genérica é aquilo que a gente absorveu, nós herdamos o pecado, mas a genética é a que vem de Deus, que nós somos santos, filhos de Deus, e aí a briga entre essas duas naturezas é a briga que nunca acaba. É só ler Gálatas, capítulo 5, você vai ver essa briga infindável. Tudo isso é Bíblia que eu estou te falando. Mas eu falei tudo isso para voltar para esse pedaço aqui e te mostrar que a gente precisa se livrar do peso e do pecado. O peso é um negócio que atrapalha. Se a gente for fazer analogia de esporte, porque aqui a gente está falando de uma corrida, o peso seria falta de preparo. Você imagina, por exemplo, que você foi convocado para jogar na seleção brasileira, e aí você está com uns quilinhos a mais, igual eu, por isso que eu estou correndo, aí você aparece no campo. Você acha que você vai conseguir correr no nível da seleção brasileira? Nem que a seleção brasileira não está lá essas coisas recentemente, né? Mas você acha que você vai conseguir correr no nível de um profissional? Não. Por quê? Porque você está sem preparo. Esse é o peso. Qual que é o outro? O pecado. O pecado seria como se fosse uma contusão. Você machucou e aí você está impedido de jogar. Sabe quando tem a convocação para a Copa e o jogador machuca um jogo antes de ser o último jogo dele, ele contundiu, não pode jogar. Ele está impedido, não tem como, ele tem que ser substituído. Assim também é conosco. Você precisa se livrar do peso, da falta de preparo, mas também da contusão. Você não pode estar machucado. Então, é só vem todo mundo. Mas quando chegar aqui dentro, a gente joga dentro do liquidificador, na fisioterapia, no preparo físico, e aí a gente precisa se preparar. Porque essa corrida precisa ser corrida de maneira que a gente, bata a palma. Se a gente está dando vexame na rua o tempo todo, alguma coisa está errada. Talvez nós não estamos treinando do jeito que deveria treinar. Ou Deus é Deus mesmo e transforma o pecador, ou a gente está pregando uma mentira. Porque se Deus é Deus que transforma, não tem como a pessoa ficar aqui 5, 6, 7 anos do mesmo jeito. Mas pode. Tem que ter progresso. Tem que ter. Por isso que ele fala, corramos. E aí ele continua aqui, A religião dos fariseus, estava falando sobre a religião dos fariseus. E essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Toda vez que você for começar alguma coisa na sua vida, aqui a gente está falando dessa jornada da fé. Mas isso serve para tudo na sua vida. Trabalho novo, um projeto novo. Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa desenvolver insistência. Insistência. O que é insistência? É ir contra a sua própria vontade. Você aprender a ir contra a sua própria vontade. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu corri 2 dias na empolgação. No terceiro dia a perna estava doendo. Eu falei, não quero correr não. Ameaçou chover, eu falei, agora eu vou ficar em casa. Domingo eu oro para não chover. Naquele dia eu estava orando para chover, para ficar em casa. Mas aí eu pensei, falei, não, eu preciso ter insistência. Eu preciso ir contra a minha própria vontade. E eu saí para correr. Insistência. O pecado é assim também. Porque você acha que é fácil abandonar o pecado? Claro que não. É a coisa mais difícil que tem. Na verdade, você nunca vai conseguir abandonar o seu pecado. Quando o Elton pregou aqui a última mensagem dele, ele falou do pecado de estimação. Eu não estou falando de um escorregão que a gente dá. Todo mundo vai cair. No começo aqui do culto eu li para vocês. Deus levanta todo mundo que cai. Eu estou falando do pecado de estimação. Do cara que pegou e falou assim, é isso aqui mesmo e eu vou ficar assim e eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Nunca mais... É isso. Isso não é normal. Porque se o exercício da fé é ser santificado e parecer com Jesus, tem que ter mudança. Porque se eu pedir alguém para levantar a mão e falar assim, quem é que é igualzinho Jesus hoje? Se você levantar a mão já é um sinal de que você precisa repensar suas convicções. Tem que ter progresso. A gente tem que ter insistência. Insistir contra a minha própria vontade. E aí depois disso eu aprendi que além de insistência, você tem que ter persistência. São 2 coisas diferentes. Olha aí no texto que ele fala assim, corramos então com perseverança da corrida proposta. Perseverança, persistência. A palavra aqui na verdade é a corrida marcada. A corrida já foi marcada. Essa corrida da fé, esses valores que a gente precisa apresentar como cristãos, já foram marcados. Se você falar assim, mas fulano de tal não dá exemplo, o pastor não dá exemplo, o pastor é maluco, um dia está de boné, outro dia está sem de boné, o pastor um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa. Aí faz o que eu já falei para você, a única coisa certa que eu falei para você até hoje, que eu não tenho dúvida nenhuma, que eu tenho absoluta certeza que está certo, sem arrogância nenhuma, é que você deve sair daqui e ir para casa, ler sua Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Você não deve confiar no que eu falo. Foi a única coisa, eu desafio qualquer pessoa que vê pela internet, que conhece o que a gente faz aqui, falar assim, um dia você falou que você tem a verdade absoluta. Não, a única verdade absoluta que eu tenho é que você deve sair daqui, ler sua Bíblia e tirar suas próprias conclusões. É a única coisa que eu falo com plena certeza. Porque eu posso falar uma besteira para você. Eu posso falar alguma coisa errada. Qualquer pessoa que vem aqui pregar pode falar uma coisa errada. Porque nós somos humanos. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu tudo isso aqui que a gente lê, eu acho que ele cometeu alguns erros.
Por exemplo, uma vez ele falou assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí passou alguns anos, ele percebeu que o pessoal não estava entendendo, e começou a idolatrar. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, e falou assim, para, imita só Jesus. Imita eu não, porque vocês não entenderam nada. Ele até podia ser um cara no padrão, mas ele percebeu que as pessoas não entendiam isso. Então jamais eu vou falar para você assim, me imita. Porque se você me imitar, você vai dar ruim. Eu vou falar, imita Jesus. Lê Cristo. A corrida foi marcada por Jesus. Embora a gente lê sobre as testemunhas, o próprio Cristo marcou essa corrida. Se você pegar o texto de Filipenses, quando você chegar em casa, em Filipenses capítulo 2, você vai ver a história da corrida de Jesus. Ele estava no céu, tranquilo com Deus, sem precisar vir, se esvaziou de si mesmo, se fez homem, não pecador, mas se fez homem para que ele pudesse ser tentado pelo pecado, foi tentado, mas não pecou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, era a hora dos pentecostais começar a falar, glória a Deus, tá bom. E aí depois ele ascendeu aos céus, prometeu que ia voltar. Essa é a história da corrida de Jesus, ele já marcou já, tudo que nós deveríamos fazer, Jesus já fez. Você não tem um manual sem exemplo, o exemplo é Cristo, o padrão é Cristo. Tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer igual a Cristo. Corramos com perseverança a corrida que já foi proposta. A gente precisa, além de ter insistência na caminhada cristã, na corrida cristã, você tem que lutar contra a sua própria vontade de pecar. Você tem que lutar contra olhar para a mulher que você não quer olhar. Você tem que lutar contra não pagar o imposto que você tem que pagar. Você tem que lutar contra dar o jeitinho que você quer dar. Isso tudo é lutar contra. Você tem que lutar contra a prática do pecado. Precisa abandonar, se despir as práticas do velho homem. Se o velho homem morreu, o velho homem não é o Lázaro, que fica ressuscitando não. O velho homem morreu, enterrou, já era. Então precisa ser evidente que você entendeu que a graça te alcançou. A graça me alcançou, então você precisa ser um exemplo de santidade. Mas essa palavra é muito pesada, eu sei que é pesado, porque é difícil ser santo, mas esse é o mandamento: sede santos, como o Pai de vocês no céu é santo. Jesus não falou sede mais ou menos, não, ele falou sede santos. Para nós que entendemos, fomos alcançados pela graça, precisa haver mudança, conversão, metanoia, mudança de pensamento, mudança de caráter. A religião cristã não é uma religião de mudança comportamental, é uma religião de mudança de caráter. Muda aqui dentro. Quando muda aqui dentro, muda lá fora. E aí a gente precisa colocar isso em prática. Cada um tem seu tempo, eu sei, cada um tem seu tempo. A maioria de nós não sabemos a dor do outro. A gente não entende que amar ao próximo é uma extensão de mim mesmo, e a gente não entende a dor do outro. A gente não, às vezes você está conversando com um cara, você não sabe que o cara passou por um divórcio, você não sabe que o cara perdeu a casa, você não sabe de nada disso, está tudo bem. Então a gente tem que ter um exercício também de misericórdia. A gente tem que ter misericórdia no olhar para o próximo, porque o próximo podia ser eu. E ao mesmo tempo, eu tenho que ter juízo, porque se eu não falar, essa semana um dos irmãos me chamou a atenção, se você não falar que tem que consertar, você também não está amando. É como a minha filha, por exemplo. Se a minha filha continua fazendo com minha filha, agora está fazendo birra para escovar o dente. Ela está com o dente mole, está com medo do dente cair. E aí, toda vez é um teatrinho, toda vez. E aí a gente tem que falar grosso, tem que dar palmada, porque se eu não corrigir, ela vai ficar com os dentes podres. Se eu não falar, e eu vou gastar, né? Isso está no meu bolso. Se eu não falar para você que você precisa consertar o seu pecado, você vai ficar com os dentes podres. Porque hoje, querendo ou não, você pode... A gente trata todo mundo aqui muito igual, a gente gosta da igualdade, a gente gosta desse lance de ser sem pressão, mas querendo ou não, eu tenho uma responsabilidade com você. A minha responsabilidade é pregar a palavra. Eu, como seu pastor, preciso pregar a palavra e a verdade para você. Então só vem? Mas na hora que você botar a mão aqui, ó, o exemplo que eu dou para todo mundo, hoje à noite tem Navy Seals. O Navy Seals não, hoje à noite tem o DNA, né? Mas eu tenho um grupo lá em casa que a gente chama de Navy Seals, que é a galera que resolveu andar comigo e falou assim, ó, eu vou plantar essa igreja junto contigo. Mano, se você der o braço para mim, você vai conhecer todo o meu lado ruim. Nós vamos andar junto, eu vou te mostrar tudo de ruim que eu tenho. E aí a minha promessa contigo é o seguinte: se você cair, eu carrego no ombro. Se você me der o braço, você cair, eu carrego no ombro. Mas nós vamos subir a montanha. Nós não vamos ficar aqui embaixo, não. Nós vamos subir a montanha. Nós vamos para um caminho de santidade, nós vamos para um caminho reto, nós vamos para um caminho de exemplo. Vai doer? Vai. Vai brigar? Vai. Você vai ficar com raiva de mim? Vai. Mas se você me der o braço, eu não largo. Você pode ir dando tapa na minha cara de raiva de mim, mas eu não largo mais. É a minha promessa que eu fiz para a galera que anda comigo lá em casa. Dói, mas eu não largo. Então eu tenho uma responsabilidade com você. Eu preciso te falar a verdade.
E a verdade é que Jesus recebe? Recebe. Mas ele também molda. Você é o vaso na mão do oleiro. O que ele faz com o vaso? Se não ficar do jeito que ele quer, o que ele faz? Ele quebra. É só Bíblia, gente. Eu não estou inventando moda. Ele quebra e faz outro. É igual o pai, aquele pai, o pai brutão. Assim, ó, semana passada eu dei esse exemplo, né? O negócio de honrar os pais que a gente fala. Até quem não é crente obedece ensina as crianças a honrar os pais. Você me respeita, senão eu te mato, moleque. É a história. Então, Deus é a mesma coisa. Se você não tiver do jeito que eu quero, eu quebro. Eu moldo. Jogo na água tudo de novo. Faço em pedacinhos. Você vai chorar, você vai entrar em depressão, você vai achar que o mundo acabou, você vai me detestar. Você vai botar a culpa em Deus. Você vai falar que Deus é o culpado dos seus problemas. Mas ele vai moldando. E se a gente tem fé que ele persevera os santos dele até o dia da volta dele, a gente vai ter um vaso, vai ser um vaso de honra pronto para ele usar. Amém? Segunda lição é persistência. A gente precisa ter persistência. O que é persistência? É insistir na insistência. Se a insistência é ir contra a vontade, persistir é insistir naquilo que você decidiu antes. Quem lembra aqui da história da viúva persistente? Eu gosto de chamar da viúva chata. Alguém já leu essa história? Lucas capítulo 18, a história da viúva chata. Diz a história que existia um rei que não temia Deus nem os homens, e essa viúva precisava que um caso, um juiz na verdade, né? E o caso fosse julgado a favor dela. Ela bate na porta do cara dia e noite o tempo todo. Juiz, por favor, juiz, por favor, juiz, por favor, me ajuda, me dá meu direito, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você sabe o que o juiz fala? Eita, mulherzinha chata, dá o que ela quer logo de uma vez. É o que está escrito na Bíblia. Essa mulher insistiu tanto, persistiu tanto, eu não tenho temor a Deus, eu não estou fazendo porque eu respeito Deus, mas só para ela parar de encher meu saco, eu vou dar o que ela quer. Aí Jesus pega esse exemplo, que é uma hipérbole, ele fala assim, se esse cara, que não teme a Deus, que não teme aos homens, deu o que ela quis só porque ela insistiu, imagina você se você orar. O que é persistência? Na hora que você vê que o pecado botou as garras em você de novo, você põe o joelhinho no chão e fala assim, não Deus, agora não. Olha a percepção em mim, agora não, eu quero ficar melhor, eu quero me santificar, eu quero abandonar o pecado, eu vou persistir. Fecha a porta do quarto, meu amigo, e aí você bica a cama, bica a cadeira, fica com o pé roxo e não sai de lá enquanto Deus não trouxer paz. Porque qual que é o contrário? Qual que é o contrário da ansiedade? Porque o pecado gera ansiedade. Quando você está pecando, você tem crise de ansiedade, aí vira depressão. Qual que é o contrário da ansiedade? Não é paz. O contrário da ansiedade é oração. Porque quando você ora, a paz que transcende todo entendimento reina no coração. É uma consequência. Então, para nós que não oramos, os menos pentecostais aqui da parada, mas você precisa orar, mano. Você precisa orar. Você precisa desenvolver um costume de fechar a porta do seu quarto e orar. E aí é contigo. Aqui a gente não vai discutir se você ora em português, em inglês, em línguas, não interessa. Mas tenha o seu tempo com Deus. Tenha o seu tempo com a palavra, não é só leitura da palavra. Certa vez um estudante de Charles Spurgeon perguntou para ele o que era mais importante, oração ou leitura da palavra? Ele tirou alguns minutos para pensar e virou para ele e falou assim, o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Respondeu a pergunta. Os dois são igualmente importantes. Muita oração e pouca leitura gera doideira. Muita leitura e pouca oração gera prepotência. A gente precisa dos dois. A gente precisa meiar os dois. No quarto do Elton, lá onde ele prepara as mensagens dele, tem um escrito na madeira assim, orare e labutare. Era João Calvino ou Martin Lutero falava isso? Calvino falava isso. Então ele trabalhava e orava. Trabalhava e orava. Por isso que quando ele prega, você vê que o negócio sobe, né? Muita oração. A gente precisa aprender a orar. Porque só a oração vai trazer paz e te ajudar a consertar o que precisa ser consertado. Conhecimento bíblico não vai te ajudar a se livrar dos seus pecados. Conhecimento bíblico vai te dar base para orar e perceber quando Deus muda. Conhecimento bíblico não vai te ajudar a se livrar dos seus pecados. Eu conheço vários ateus declarados que conhecem a Bíblia melhor que eu. Vários. De Gênesis a Apocalipse. Cita até versículo. Mas o pecado continua reinando. Então a gente precisa aprender a separar as duas coisas. Estou quase acabando. Terceira lição que eu aprendi. Ele fala assim, ó. Corramos então essa corrida que está marcada com perseverança, com os olhos fitos em Jesus. O tempo todo, o olho em Jesus. O tempo todo. Todo atleta, se você parar para pensar, repara isso nas Olimpíadas, você vai ver. Todo atleta de corrida
ele começa aqui, ó, nos 100 metros, por exemplo, ele não tira o olho da linha de chegada, o tempo todo, focado, o tempo todo. O pessoal do basquete gosta de falar uma expressão que é locked in. Eu tô travado aqui, ó, locked in. Quando a gente jogava, a gente saía do vestiário, a bagunça era no vestiário. A gente orava no vestiário, a gente zoava no vestiário, todo mundo fazia os gritos de guerra lá que a gente tinha que fazer. Saiu do vestiário, meu amigo, é aqui, ó. Fala comigo não. Tô focado, o tempo todo. Não tiro o foco dali, o tempo todo. A minha caminhada o tempo todo. O cara que está correndo é o tempo todo. Tudo que está acontecendo em volta é distração. Eu estou focado o tempo todo no alvo. Nós precisamos correr com foco o tempo todo. E aí eu lembrei da experiência da minha corrida, pra gente acabar, tô quase acabando. A experiência da minha corrida, eu percebi que a insistência era boa, a persistência era boa. Só que, quando eu saí para correr, eu fui desesperado, do jeito que eu sou, já saí correndo como se eu estivesse correndo 100 metros, eu tinha que correr 3 km. Não deu 50 metros, já tava... Aí eu dei uma parada, dei uma caminhada, e aí eu descobri o segredo da corrida. O segredo da corrida não é nem insistência nem persistência. Que uma vez que você começou, e aí eu estou falando para aqueles que querem começar a andar com Jesus. Você está lá fora, meu amigo, você está chegando agora, vem, do jeito que você está quebrado, do jeito que você está, nós vamos te abraçar, nós vamos te receber. Você tem espaço aqui, aqui é o seu espaço. É melhor que você esteja na igreja todo quebrado do que no mundo perfeito. Aqui é o lugar. Vem. Uma vez você me deu o braço para andar, aí nós vamos treinar. E aí eu descobri que cadência é o segredo da corrida. Você começa aqui, ó, devagarzinho, no joguezinho. E na verdade, se você andar, você vai mais rápido que isso aqui. E aí você vai. Passou aqui 100 metros, 150 metros, você dá uma aumentadinha no ritmo. E aí você vai descobrindo o seu ritmo. E aos poucos, enquanto você vai aumentando o ritmo, você vai descobrindo que você consegue correr mais. Por que eu estou falando isso? Se você tentar correr uma maratona no mesmo ritmo que você corre 100 metros, você não vai conseguir correr. E infelizmente, a jornada da fé cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Na maratona dá tempo de cair e levantar. Dá tempo de respirar, dá tempo de tomar água. Isso na nossa vida é o seguinte. Talvez hoje você começou, você está cheio de conhecimento, você está várias coisas reveladas. Mano, investe, lê, ora, vai para o seminário, vambora. Aí nasceu o filho, acabou a noite de sono. Relaxa, tranquilo. Todo o depósito que você fez lá atrás, você vai colher frutos agora. Não adianta, por exemplo, está aqui a Aline e o Fred, que deve ser o bebê mais novo da capela. A Aline está lá atrás, deve ser e o Fred está aqui. Deve ser o bebezinho mais novo da capela, até agora. Pô, todo mundo sabe que os caras não estão dormindo. Todo mundo sabe. Todo mundo que tem filho sabe que a noite é complicado. Você acha que eu vou exigir do Fred o mesmo ritmo que eu? Claro que não. Todo o depósito que ele fez lá, agora vai colher frutos. E o que faltar para ele, ele pega da onde? De mim. É assim que funciona. Isso é igreja. Isso é amar o próximo. Isso é um ao outro. Isso é comunidade. Para isso você precisa estar lá na sua conexão. Para isso você precisa estar junto. Porque o que faltar para ele pega de mim. E o que faltar de mim, eu pego do Thiago. E assim a gente vai. Cadência. A gente precisa aprender a controlar a nossa cadência na nossa vida espiritual. Porque se você aprender a controlar a sua cadência, você corre mais. E o segredo da corrida, da fé cristã, não é chegar primeiro. É chegar no final. Tem uma diferença gigantesca. Paulo, quando ele dá o exemplo para os coríntios, para Timóteo, ele fala, todo atleta que corre, ele corre de acordo com as regras. Ele compete de acordo com as regras. Só que ele ganha um prêmio que é corruptível. Quem conhece esse texto aqui? Ele ganha um prêmio que é corruptível, que estraga. Nós corremos por uma coroa que é incorruptível. Ou seja, o segredo da corrida da fé cristã não é chegar primeiro. Eu não estou competindo quem sabe mais Bíblia, quem está mais santo, não. O segredo é chegar no final. Se eu chegar primeiro, eu cheguei sozinho. O segredo é eu chegar junto com o Thiago. Todo mundo junto, a gente chega junto. Você aparecendo no vídeo aqui, não. O segredo é chegar junto. O segredo é chegar no final. E aí, com todas essas experiências que eu tive nessa breve jornada de corrida minha, eu aprendi que insistência é importante. Persistência é importante. Cadência é importante. Mas o mais importante de tudo isso é consistência. Consistência. E está aí no texto. A gente olha para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que começa e é Ele que termina. A minha salvação começa nele e termina nele. A minha mudança começa nele e termina nele. Não adianta você olhar para Paulo, não adianta você olhar para Hassan, não adianta você olhar para ninguém. Tem que olhar para Jesus. A gente já falou aqui, eu vou repetir. Paremos de apontar para os outros e apontemos para Cristo. Aí encontrou um irmão que está com problema, chama o cara na intimidade, chama no conexão, fala, irmão, eu quero caminhar contigo. É muito fácil a gente falar, você precisa arrumar, ao invés de falar assim, deixa eu te ajudar a arrumar. Deixa eu te ajudar a arrumar, é muito mais difícil.
deixa eu te ajudar a arrumar. Irmão, eu estou disposto a queimar meu filme com você. Experimenta fazer isso no seu conexão. Eu estou disposto a queimar meu filme com você. Chegou o cara cheira cocaína. Mano, eu estou disposto a queimar meu filme com você. Eu não vou cheirar, mas eu vou andar contigo. Eu vou aonde você vai. Eu estava no Rio semana passada, ontem, e o moleque, na hora que fechou a oração, ele fez uma oração maneiraça. A oração dele falou assim: Deus, não vem aqui na igreja não. Vai lá nos becos, lá na favela, lá onde a gente não entra, porque aqui nós já estamos tranquilos. Olha a oração do moleque. Eu achei aquilo fantástico, porque era para provocar a gente a ir pro beco. Então, ao invés da gente falar, irmão, você precisa arrumar, vamos falar assim, irmão, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. E aí você que precisa ser arrumado, meu convite para você é o seguinte: seja humilde. Seja humilde. Quando alguém com mais experiência que você falar, irmão, eu quero te ajudar, fala assim, então me ajuda, porque nós estamos nessa caminhada para isso. Vamos cruzar a linha junto, porque a constância é mais importante do que a insistência, a persistência ou a cadência. Que você vá capotando, se arrastando todo ralado até chegar na linha de chegada do céu, mas vai. Não para no meio do caminho, vai. Vai arrastado, mas vai. Vai devagar, mas vai. É melhor ir devagar e certo do que ir rápido e errado. Vamos devagar e certo. E aí, por último, eu quero ler um texto que Paulo deixa muito claro isso sobre constância. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu vou encerrar com esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e constantes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmão, vamos caminhar junto. Vamos cruzar a linha junto. Vamos para frente, não para trás. Sigamos em direção ao alvo, com constância, com persistência, com insistência. O importante é chegar. Quando não interessa. Quem chegou primeiro não interessa. O importante é chegar. Se todo mundo chegar junto, a gente vai ser mais feliz. Amém? Amém. Essa é a ideia. Essa é a ideia da igreja. A igreja é isso. A gente precisa caminhar junto. Vamos orar? Talvez você tenha ouvido essa mensagem, e principalmente se você está nos visitando, eu não te conheço. Se você não conhece Jesus ainda como seu Salvador, se Jesus ainda não tocou no seu coração, se você ainda não admitiu que quer andar com Cristo, meu convite para você não é para levantar a mão, não é para fazer uma oração que vai te expor. É para você pegar uma Bíblia e começar a ler, e entender, e aprender, achar alguém que possa te ajudar e experimentar o que Deus pode fazer por você. Esse é o mais importante. Vamos caminhando junto. O objetivo da vida cristã não é chegar primeiro, é chegar no final. Ninguém ganha no reino de Deus. O objetivo é continuar jogando o jogo. Não é chegar, não é cruzar a linha. Chegar é continuar jogando o jogo o tempo todo, até o dia que ele volta. Porque a linha de chegada pode ser diferente para uns e para outros. Para você pode ser aqui, para mim pode ser lá, cada um tem suas dificuldades. Mas nós juntos vamos carregando uns aos outros. Amém? Amém. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de nos reunirmos. Obrigado, Pai, pela sua palavra, que ela possa penetrar o nosso coração, que ela possa purificar a nossa alma, que os nossos pecados e as coisas que nos atrapalham sejam deixados para trás, que o Senhor tenha misericórdia de nós e cada um no seu ritmo possa entender que o Senhor exige de nós uma conversão, e que nós possamos, ó Pai, caminhar uns com os outros, os mais maduros ajudando os mais imaturos, e os imaturos com humildade para receber o conselho e o cuidado dos maduros. E que acima de tudo, como nós já ouvimos o ditado, que nós no essencial nós tenhamos unidade, naquilo que é supérfluo nós tenhamos diversidade, mas em todo o resto que nós tenhamos amor. Que nós sejamos amorosos uns com os outros, pacientes, longânimos uns com os outros, para receber no nosso meio aqueles que talvez tenham dificuldade de ser recebidos em qualquer outro lugar. E que nós nos tornemos uma comunidade de amor, uma comunidade de justiça, uma comunidade misericordiosa, que seja exemplo para o nosso mundo, para a nossa sociedade, para que as pessoas, ao verem de fora, imaginem como é bom esse amor que nós temos um para com o outro, e venham a se converter dos seus maus pecados pela maneira que nós amamos uns aos outros. Não pelo nosso conhecimento, não pela nossa eloquência, mas pela demonstração de poder do Evangelho que converte e que constrange, em nome de Jesus. Amém.